Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Mariana Anconi, ela é psicanalista, está falando de Nova York e é um prazer grande recebê-la aqui hoje. Vamos conversar especialmente sobre um projeto que ela tem com colegas que se chama Diálogos na Cidade, né? E, bom, vou querer que ela conte um pouco mais sobre esse projeto também. Mas primeiro, se ela quiser falar é, da formação dela um pouco, né, para o pessoal que ainda não a conhece, para poder também saber um pouco mais dela. Obrigado por participar aqui, por aceitar o convite. Prazer falar com você, tudo bom? Oi, Caio, tudo bem? Para mim é um prazer, na verdade, esse convite que você fez para a gente conversar aí um pouco sobre esse tema que para mim tem sido muito interessante pesquisar, e tema da cidade. Na verdade, eu coloco aí mais ou menos como psicanálise cidade, e nesse tema cabe muita coisa, né? Assim, mas, bom, enfim, acho que as conversas que você tem feito aqui, elas são muito interessantes, eu tenho acompanhado algumas, consegui assistir as que ficam, acho que todas ficam gravadas, né? E parabéns aí pelo projeto também, eu acho que é super bem-vindo nesse momento, todas essas discussões, temas atuais. Então, agradeço pelo convite e também te parabenizo pela ideia, que é muito bacana poder ter esse espaço aí de interlocução, de diálogo, né? E você que está fazendo isso de uma forma muito brilhante, com pessoas de diversas áreas e saberes, né? Bom, como você disse, eu sou psicanalista, também tenho formação em psicologia. Eu hoje moro em Nova York e antes de mudar para Nova York, eu morava em São Paulo, só que talvez pelo meu sotaque dê para perceber que eu não sou de São Paulo, eu sou de São Luís, no Maranhão. E eu acho que esses deslocamentos aí de cidade e depois de país, eles falam muito também desse meu interesse pela pesquisa, né, do tema da cidade. Assim. Desde a primeira mudança, né, São Luís, São Paulo, e depois São Paulo, Nova York. Eu acho que tem muitas coisas aí que atravessaram nesses deslocamentos e que me fizeram pensar aí algumas questões que eu vou trazer aqui hoje para a gente ir conversando, né? Assim, é um tema que cabe muita coisa nele, né? Assim, então, às vezes é até difícil poder falar, é difícil a gente não fazer digressões e entrar até em outras áreas. Eu acho que é um cuidado importante, né, que você deve ter quando você trabalha com um tema muito amplo, como o da cidade, e ter esse cuidado também de repente, não falar por outras áreas, né? Assim, acho que é algo que eu tenho pensado muito, né, ultimamente. E, e aí, talvez, então, assim, para pensar, né, aqui, para trazer um pouco dessa ideia do tema, o que esse encontro, né, que você falou aqui do Diálogos na Cidade, né, como que ele surgiu, qual que é a proposta desse encontro, né, e que a gente precisou agora fazer uma pausa por conta da pandemia, né, a gente não está podendo se encontrar, mas eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer isso o ano passado. Então, esse foi o encontro que a gente chama de Diálogos na Cidade, e que foi, na verdade, eu vejo ele como uma materialização, assim, desse interesse, dessa busca pelo tema da cidade e, na verdade, de uma leitura da cidade, né? Uma leitura que muitas áreas se propõem a fazer, né? E que talvez eu aqui, do que eu, como psicanalista, posso pensar a cidade, né? A partir de uma leitura aí muito particular, né? Uma leitura que a gente pode estar atravessado aí por conceitos da psicanálise, que a gente pode falar disso hoje, inclusive, eu tenho aqui alguns tópicos que a gente pode abordar. Mas, assim, o encontro foi bom porque ele teve esse cuidado de convidar pessoas de diferentes áreas para a gente falar sobre a cidade, né? Assim como você faz aqui, que você convida as pessoas, né? Filósofos e antropólogos, sociólogos, pessoas de outras áreas, a gente também propôs isso no encontro. Então, a gente teve historiadores, cineastas, arquitetos, engenheiros, arte educadores, produtores culturais, psicólogos e psicanalistas.
Então, foi um convite aí para dialogar, e não só uma área, né, falando sobre a cidade, mas, além disso, com os habitantes de São Luís, né? O evento foi em São Luís, que é a cidade, né, onde eu praticamente nasci, e aí a gente resolveu fazer esse evento lá com esses colegas, e foi essa interlocução com outras áreas, eu acho que foi o que mais enriqueceu o diálogo, né? Uhum. É uma coisa que eu ia te perguntar, essa questão de ouvir, né, da escuta, que eu acho muito interessante. Porque, assim, quando se escuta, existe ali o diálogo, né, as coisas que estão sendo ditas, mas também tem todo um fundo, né, uma série de coisas que vão aparecendo e que ficam, que vão surgindo nas falas, né? E aí essa cidade que está ali, né, enfim, que é múltipla, heterogênea, começa a aparecer em alguns aspectos que quem anda na cidade não vê, né? E essas falas fazem surgir essas coisas, né? A história da cidade, aspectos que existem, mas que não são tão claros, né? E que é preciso fazer esse trabalho de fazer isso aparecer, né? Como que você vê essa questão da escuta? Uhum, uhum. Eu acho que, pensando no evento primeiro, assim, esse foi um efeito que a gente estava buscando, que é justamente abrir o diálogo para os próprios habitantes, poder, para que as pessoas que moram na cidade pudessem ter um contato com outras perspectivas da mesma cidade. Ou seja, como você disse, a gente tem uma pluralidade, a gente tem muitas cidades em uma, né? Só que a gente só se dá conta disso quando a gente começa a ter esses encontros com o diferente. Isso foi até um dos eixos, né, que a gente propôs no encontro, que é o sujeito e o coletivo, espaços de encontro com a diferença. E a partir desse encontro com a diferença, com o diferente, com o estranho, é que a gente também pode se dar conta do que é essa pluralidade na cidade, né, e no espaço da cidade. Por exemplo, nos espaços públicos, né, que acho que são lugares aí privilegiados para esses encontros. Então, o evento, um dos efeitos que eu acho que a gente ficou muito feliz com esse encontro, foi justamente os próprios habitantes, as próprias pessoas da cidade darem conta de que São Luís, no caso onde foi feito o evento, é muito mais do que eles vivem ali no cotidiano, né, de cada um. Então, de repente, descobrir uma outra São Luís que antes não era possível, né? Assim, de repente, como você disse, né? Perceber, poder ver algo ali que estava invisível, né? Algo que não tem, de repente, um suporte no discurso no campo social, né? Não tem o suporte das políticas, não tem um suporte ali, né? De uma forma que isso possa ser visto e que se possa trabalhar e, enfim, avançar. Então, eu acho que essa pluralidade no encontro foi muito bacana, e poder escutar, né? Então, a gente começa aí essa escuta por essas pessoas que vão lá falar dessas experiências nas comunidades, nos bairros marginais, nos bairros mais centrais. A gente teve algumas falas muito interessantes também relacionadas. São Luís é uma cidade histórica, né? Assim, a gente tem um patrimônio histórico cultural muito forte, tem o centro histórico. Então, é um tema muito relevante, né, para quem mora lá, assim. Então, a gente também pôde se dar conta que as narrativas subjetivas, né, ou seja, do que a gente constrói de memória, do que a gente também entende como uma constituição do eu, né, se é que a gente pode dizer assim, ela está entrelaçada aí nos espaços, né, assim, nos percursos que a gente faz na cidade, nos trajetos, nas memórias de infância, né. Então, a mesa 3 foi uma mesa muito interessante, porque a gente teve justamente essas narrativas, esses relatos de pessoas que têm histórias mesmo entrelaçadas com o espaço da cidade, né? Como isso está entrelaçado, e como, de repente, a gente vê algumas políticas que vão no sentido de desvalorizar alguns lugares, por exemplo, o centro histórico, que são lugares marcados de memória e resistência, né? A gente vê esses lugares desvalorizados e que não tem investimento, e do quanto que isso interfere também numa
na questão mesmo subjetiva e pensando até num futuro, né? Assim, se você destrói uma memória, um passado, como é que você vai também pensar o futuro, né? Assim, então, esse foi um pouco o tema da mesa 3, né? Que são narrativas para um futuro, né? A partir dessas memórias, desses lugares na cidade, assim. Então, no encontro, a proposta foi essa, né? Assim, poder escutar essas pessoas que circulam pela cidade, que têm memórias e vivências nesses espaços. Agora, talvez, entrando um pouco mais na pesquisa que eu vou fazendo, né, enfim, é uma pesquisa que tem mais ou menos o que, acho que uns 3 anos que eu ando pesquisando sobre esse tema, e hoje, assim, eu te digo, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas, né, assim, porque é bastante coisa para pensar, mas a gente tem alguns eixos aí que vão norteando um pouco esse tema, né, assim, então, como ler a cidade, né? Como é possível ler? A gente fala ler porque a gente pode falar escutar também, né? Assim, mas eu pego a leitura a partir, aí sim, né, de uma influência a partir da psicanálise, de que o analista, ele, além de escutar, ele lê, né, aquilo que o paciente diz, se a gente considerar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Então, ou seja, como eu vou escutar esse inconsciente, eu vou ler esse inconsciente, também tem essa perspectiva, né? Considerando, e aí numa estrutura de linguagem. Então, que tal se a gente pensar a cidade também num espaço de linguagem, um espaço para linguagem também? E aí a gente começa a pesquisa pensando um pouco, então, nessa leitura da cidade a partir de um espaço para linguagem. E aí a gente tem a arquitetura para pensar, a gente tem a cultura, a gente tem a língua do lugar, né? De repente tem um dialeto, dependendo do país, tem lugares que falam dialeto, né? Enfim, a gente tem a língua, a cultura, a arquitetura, tem as políticas desse lugar também, e tudo isso do que vai produzindo espaços na cidade a partir dos discursos que vão circulando, né? Então, vai um pouco por aí, assim, a pesquisa, né? E como que era a dinâmica do encontro? Você falou da mesa 3, como que era? Quantas mesas? Como é que era a seleção das pessoas que iam falar? Como que funcionava? Ou que vai funcionar também, que vai ter outras, né, edições, imagino. A gente tem que se reinventar nesse momento, né? É um momento na verdade, não dá para a gente planejar muito encontros presenciais agora, mas a internet está aí suprindo um pouco, né, essa falta nesse sentido, né, dos encontros presenciais. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas nesse momento é o que é possível, né? Então a gente está tentando aí pensar num encontro que seja online. Mas o encontro, assim, a gente teve 3 mesas. Então, essa primeira mesa que teve como tema arquitetura, imagem e consciente urbano, que foi a mesa que eu participei. A gente teve a segunda mesa, que tocou no ponto que é justamente do sujeito coletivo, espaços de encontro com a diferença. E aí a gente entra num tema também interessante, que é essa linha tênue aí do público, do particular, do sujeito, do coletivo e dos espaços públicos. E a mesa 3, que foi essa da memória, centro histórico, narrativas para um futuro. Então, foram os 3 eixos aí que consegui organizar minimamente para a gente ter uma linha aí de diálogos, né, dividido por essas mesas e os participantes podendo falar também do que eles pesquisam, do que eles pensam a partir disso, né? E fora isso, a gente teve lançamento de livro do Celso Borges, a gente teve também a projeção de um mini-doc, né, um mini-documentário Maranhão na Tela, que trouxe também aspectos da cultura. Foi interessante porque foi como reapresentar a cidade, né, para as pessoas que moram lá. Assim. De repente, alguém que está um tempo fora, né, eu já estou aí mais ou menos uns 10 anos fora de São Luís, e que passa esse retorno de, bom, vamos abrir o diálogo aqui e ver o que está acontecendo, né? Assim, o que a gente pode escutar, né, desse momento relacionado à cidade. E tem uma coisa com a psicanálise que eu acho que é muito interessante, que é uma coisa que o Lacan fala,
A psicanálise, ela se ocupa com aquilo que não vai bem, né? Então, como que a gente se ocupa com aquilo que não vai bem, né? A gente precisa abrir isso, né? E no encontro, a possibilidade disso foi a partir do diálogo, né? Então, vamos falar do que não vai bem. A gente fala das coisas que vão bem também, das coisas, dos projetos, das coisas que vão acontecendo, mas também daquilo que merece aí um olhar, merece uma atenção e que, de repente, possa ser possível pensar em algumas soluções, né, a partir desses diálogos. Então, acho que essa frase, para mim, ela faz muito sentido para pensar tanto, né, talvez aí de um aspecto social, na clínica e na cidade também, da gente pensar também aquilo que não vai bem, e é com isso que a gente trabalha, né, com isso que a gente escuta, é isso que a gente lê também. Acho que é isso, assim, para você ter uma ideia desse encontro, então foi assim que a gente conseguiu organizar e pensar todos esses temas, que é bastante coisa, né? Assim, um dia só foi muito pouco, mas foi o que foi possível, né, na época, no ano passado. E como que é esse encontro entre os pesquisadores e as pesquisadoras das suas áreas distintas e a população no encontro? Como é que acontecia esses encontros? Como que eles aconteciam? Na verdade, esse foi um dia de encontro de mesas de diálogos, né? Assim, então, foi um dia inteiro, um sábado inteiro pensando aí nesses temas, né? E aí talvez seja interessante a gente pensar do como que uma pesquisa, né? Como que esse tema, pensar a cidade, o que isso pode trazer para a gente pensar o campo social, para a gente pensar também os laços, né? Assim, eu acho que uma coisa que é possível da gente pensar, saindo um pouco do campo, a gente tem a clínica, né? E a gente também trabalha a partir de uma ideia de laço, né? Assim, dos discursos, que a gente vai pensar isso com Lacan também, né? Que propõe 4 e depois propõe mais um discurso, e de como cada discurso ele propicia uma forma de laço, né? Então, o interesse é justamente pensar a cidade a partir desses laços também, né? Como que é a minha relação com esse espaço, como que é a minha relação com essas pessoas nesse laço, nessa forma, né, de laço social, e do que é possível a partir disso. Então, por exemplo, desse encontro, assim, do que eu pude falar, né, que eu participei dessa mesa que era arquitetura, imagem consciente urbano. O consciente urbano é algo esquisito, né, para a gente falar inconsciente urbano, né, mas como assim? O que a gente pode pensar disso? Teve um movimento que foi muito interessante, que durante a organização do encontro, eu tive que entrar em contato com muitas pessoas, né, de São Luís, até para a gente pensar. Eu tive a ideia do encontro e convidei 2 pessoas para participarem da curadoria, que foi a Ludmila Burnet e o André Lobão, fizeram parte da curadoria. E aí, assim, até eu chegar também no André, eu tive que conversar com várias pessoas e foi um contato muito interessante. E já nesse contato, eu pude ir escutando essas narrativas sobre a cidade, né, assim, e do que foi possível ouvir e do que também se repetia, né, nessas narrativas sobre São Luís, sobre a cidade. E aí isso faz parte da minha fala no encontro, que teve uma palavra, né, que ela apareceu em muitos estudos que eu tive que pesquisar sobre a cidade e em muitas falas também, que é a fragmentação. E muitas pessoas encontram uma dificuldade de circular pela cidade, né, a partir de uma ideia de se pensar a cidade fragmentada. Uma cidade fragmentada, e aí a gente pode pensar em muitos aspectos dessa fragmentação, né? Aspectos sociais, até de planejamento urbano e de difícil acesso a alguns lugares, uma cidade que ainda é muito para carros, né? A gente tem uma dificuldade de caminhar na cidade, de ocupar os espaços, né? Tem essas dificuldades. Então, essa palavra foi interessante porque ela surgiu a partir dessas conversas, né? Anterior ao encontro, e já foi uma escuta aí, né? Já é uma leitura da cidade. A gente tem várias possíveis, né? Mas ela já é uma leitura a partir dessas conversas que foram surgindo. Então, a fragmentação, do que a gente pode pensar a partir de uma cidade fragmentada, né? Dessa nossa relação com os espaços, com a cidade. E aí, Caio, eu teve um artigo que
eu publiquei no livro que a Michele Faria organizou, foi recentemente publicado, que é justamente, eu fui trabalhando a ideia da circulação na cidade, né? Assim, que é uma ideia que... Aí imagina, eu tive que voltar e ler Le Corbusier, tive que ler Lefebvre, alguns autores que vão pensando em urbanismo, né? Pensando também em arquitetura, fazer todo um retorno aí. Retorno não, porque para mim é muito novo isso, né? Mas de poder resgatar nesses autores aspectos do urbanismo e poder fazer uma articulação aí dessa leitura da cidade, né? Então, o Le Corbusier, ele tem uma proposta que um dos tópicos que ele trabalha é a circulação. E aí, a partir da clínica, né, com pacientes, assim, teve algo que me chamou a atenção, de que algumas pessoas, elas falavam do seu sofrimento, falavam das suas questões, a partir de uma relação com a cidade. Né? Então, isso para mim foi muito interessante pensar a partir dessa perspectiva, né? Do que essas pessoas vão me contando numa relação de certa dificuldade, numa relação a partir dessa ideia da circulação, né? E do que era possível circular ou não era possível circular por questões próprias, subjetivas, mas que se entrelaçam também com o campo social. Né? Então, esse aí já é um outro aspecto também que a gente pode pensar, né? Então, como que é essa relação, como cada um vai se relacionando com a cidade. Então, de repente, eu tenho pessoas que, se tem um sintoma que já é mais do campo, né, social, uma dificuldade no laço, né? E isso recaía um pouco sobre a ideia de uma cidade que é meio que assustadora, cai num lugar de uma cidade assustadora, ou seja, eu não quero saber desses espaços, eu não quero circular. A gente tem outros casos, por exemplo, da cidade que teve esse caso da cidade assustadora, teve o caso, por exemplo, de uma pessoa que mudou para Nova York, com a ideia de que, bom, Nova York, a gente sabe que é uma cidade super investida na mídia, né, na literatura, nas artes, e que existe toda uma construção de uma imagem da cidade. Isso também é um outro tópico super interessante para a gente pensar. Né? Então, de repente, como algumas pessoas, elas também colam um pouco nessa imagem, né? E aí a gente tem os deslocamentos, tem os desejos, os planos de mudar para cidades que de repente há essa identificação com essa imagem, né, que é construída também de um lugar. E que uma dessas escutas, né, no consultório é isso, assim, alguém que vem para Nova York com uma ideia né, de uma liberdade, né? Liberdade é uma palavra aqui muito forte, né? Acho que da cultura americana e Nova York, né? A gente tem a Estátua da Liberdade, a gente tem essa ideia de ser livre, né? E aí, de repente, você vem e se depara com uma outra coisa que não é exatamente aquilo que se tinha imaginado sobre liberdade. É alguém que, de repente, vem e sofre um ataque homofóbico na cidade. Uma cidade que é livre, né? Então, teoricamente, livre, né? Então, é isso, assim, você também se deparar com essa ideia também idealizada de um lugar, né? E do quanto que os discursos, as narrativas, a mídia, tudo isso também faz parte disso, né? Assim, é um fator. Então, é isso, assim, vou deixar, se você tiver perguntas, você pode fazer, se deixar a gente vai falando, porque são temas, assim, que, né, é bastante coisa aí para pensar. Uhum. Não, a questão que me veio à cabeça é que você falou da questão da clínica e para fora da clínica, né? Isso que eu acho interessante. Como que você vê? Porque você também tem a sua atuação profissional como clínico. E eu acho interessante que são dois trabalhos bem distintos, né? Porque um foca naquela pessoa que está fazendo a análise, né? E esse faz aparecer a cidade, né? Só que também tem os sujeitos ali, né? As pessoas ali na cidade. Mas é diferente de isolar uma pessoa e fazer um tratamento só com essa pessoa, né? Tentar ouvir ou ler a cidade, né? Isso é interessante. Na verdade, assim, a gente tem essa ideia, né, de que atender na clínica tem uma coisa do isolamento, da particularidade, mas o que a gente vai entendendo também é que
o inconsciente, se a gente for pensar, também com Lacan e depois com Freud, né? Até uma das formações do inconsciente, o xiste, por exemplo, que é uma formação que ela inclui o outro. Então, de repente, a gente sai dessa ideia muito do íntimo, do inconsciente, e a gente está no público, né? Ou seja, do quanto do que eu falo no consultório também está entrelaçado do que eu vivo na cidade, né? Assim, a gente tem as questões coletivas, e aí é um ponto que é o desafio do analista no consultório. Eu não gosto nem de dizer no consultório, porque a gente tem analistas que estão atendendo no espaço público, né? Hoje também, que é um outro... Mas a escuta do sujeito, né? Se a gente for refinar aí o trabalho do analista, a escuta do sujeito, ela está atravessada por questões do coletivo, do espaço da cidade. Agora, o analista, enquanto função nessa escuta do outro, é importante poder localizar a posição subjetiva daquela pessoa, né? A gente localizar isso, o sujeito do inconsciente é a função, e trabalhar a partir disso. Mas o que ele vai trazer no consultório é o que está entrelaçado, é o que faz parte do laço, do que a gente também se constitui a partir do outro, né? Isso, se a gente for entrar um pouco na teoria mesmo, né, da constituição da subjetividade, tudo isso, a gente parte sim do outro, né? E do outro também como campo da linguagem, e aí por aí a gente pode pensar que não existe tanto essa também dicotomia, né, na fala. Mas a escuta do analista no consultório, a gente pode pensar nisso, né? Assim, a gente está escutando o sujeito, a gente está em busca do sujeito e marcar uma posição subjetiva, e a intervenção vai nesse sentido. Agora, eu acho que é interessante você falar disso, porque hoje eu vejo assim, tem duas vias aí para a gente pensar. Uma é a cidade na psicanálise, que é um pouco do que é isso que eu vou pensando também, do que a cidade traz como linguagem, do que a gente pode ler da cidade, do que isso diz também da cultura, dos laços ali. E também tem a cidade na psicanálise e a psicanálise na cidade, que aí é um outro caminho, que é o que a gente está vendo muito, inclusive já tem muita gente estudando, muita gente fazendo, que são a escuta nos espaços públicos, né? A psicanálise na cidade. De repente, a gente não se limita ao consultório, às paredes, né? A gente está para além disso. A escuta não se limita a isso, né? A escuta é a partir de uma função, alguém que opera uma função ali de escuta, que não é esse espaço físico que vai determinar. E esse tema é tão atual que hoje a gente está discutindo atendimento online, né? Assim, a gente está tendo que falar disso, porque até pouco tempo atrás, muitas pessoas não concebiam a ideia da possibilidade desse atendimento online, né? Porque saía aí dos moldes, talvez, do que se entendia por uma escuta, né? Então, essa discussão, ela traz muitas coisas interessantes para a gente pensar, né? Qual é o limite aí dessa escuta, o que define. Então, é um tema aí que está bem atual. E, fora isso, que já vinha acontecendo, que são alguns coletivos de psicólogos e psicanalistas que vão atender na praça, nos parques, nesses espaços públicos, né? A gente hoje tem aí tem pessoas que estão estudando tema, que podem falar melhor do que eu, que estão nessa prática, né, assim, da escuta nos espaços públicos. Inclusive, está vários eventos, né, agora, acho que é nessa semana, sobre o tema. E uma coisa da minha experiência, talvez o que me contribuiu muito para pensar a cidade foi, não sei se você já ouviu falar de uma modalidade que a gente chama de acompanhamento terapêutico. Não. O acompanhamento terapêutico, ele nasce junto com a psiquiatria, junto com a parte da institucionalização dos pacientes, e de repente você precisa de alguém que seja ali um mediador, e quebrar aí também, ir para além dos muros, né, dos hospitais. Então, é alguém que opera uma escuta que não necessariamente dentro das instituições. Então, o AT é aquele que acompanha, se é que a gente pode dizer assim, a partir de uma escuta, alguém que tem questões aí de sofrimento, né? É muito comum no campo da psicose, inclusive, mas isso também se estende para outras estruturas psíquicas, mas assim, acho que onde ele nasce aí, a função do AT também vem muito aí no campo da psicose, e poder circular pelos espaços da cidade
com essas pessoas. Ou seja, a gente está falando do laço, né? Repensar, abrir a possibilidade para o laço na cidade. Então, o AT, ele tem essa função, e aí o AT você pode estar atravessado por uma linha comportamental, você pode estar atravessado por uma escuta psicanalítica, que foi um pouco da minha experiência em São Paulo, né? Assim, acho que pude escutar uma pessoa que frequentava o CAPS e que a gente tinha esses encontros na cidade, né? Ou seja, que eu pudesse escutá-la, mas enquanto a gente vivia a cidade, né? Assim, circulando pelos espaços. De repente, alguém que está muito em casa, que não tinha condições de estar circulando, né? Então, até ele é uma escuta que circula também, né? Que passa aí pela cidade. Então, isso são discussões, sim, atuais, mas de uma certa forma isso já vinha acontecendo, né? E aí é pensar a psicanálise na cidade. Isso também que é o que eu acho muito interessante também, mas que tem pessoas que estão trabalhando já há bastante tempo nisso e que podem falar até melhor assim, sobre essa experiência da escuta no espaço público, né? É bem interessante. Eu ia perguntar sobre, para o pessoal que estiver assistindo a gente aqui, como que pode ter acesso aos resultados, né, dessa pesquisa, como que faz para saber se tem textos, se tem coisas que foram produzidas dos encontros. Isso é uma boa pergunta. A gente, assim, como não é por exemplo, Diálogos na Cidade não tem uma proposta academicista, né? A gente não fez dentro de uma faculdade, uma universidade, a gente fez no espaço cultural. E isso já é uma forma também, já é um posicionamento político, se a gente for pensar, né? Assim, você fazer um encontro desse no espaço cultural, que é aberto e que não é na universidade. Porque a gente justamente queria dialogar com as pessoas, não necessariamente quem está fazendo mestrado, doutorado, os pesquisadores, vamos dizer assim, né? A gente queria dialogar com quem quisesse dialogar, né? Todos são bem-vindos nesse sentido. Então, sobre o evento, assim, a gente tem essa página no Instagram, a gente tem a página no Facebook, mas é tudo muito ainda em construção, vamos dizer assim. E como não é um perfil acadêmico, a gente pensou em lançar um livro com o que foi, né, do que surgiu como produção desse diálogo, mas essa discussão está ainda acontecendo se realmente o livro seria um produto interessante desse encontro e talvez uma revista. Então, são coisas que a gente está construindo, né? Ou seja, estou conversando com você e está tudo... são muitas perguntas ainda, mas quem tem essas perguntas, essas questões e está interessado é super bem-vindo, né? Então, que entre em contato e a gente tem essas páginas nas redes sociais. A gente vai pensando nesses encontros online para esse ano ainda, vamos ver o que vai surgir disso também, o que é possível. E aí, quem sabe, sim, a gente vai ter uma produção de escrita, talvez uma revista, algo nesse sentido. O que mais que acho que você perguntou de divulgação? Acho que foi isso, assim. Então, mas todo mundo é bem-vindo para discutir a cidade, né? Assim, acho que essa é a proposta e não fechar o diálogo, né? Não pensar, apesar de que hoje a cidade a gente não está ocupando a cidade, né? Assim, a gente está vivendo esse momento que no ano passado a gente nunca iria imaginar que de repente a gente não pode ocupar a cidade. Para preservar a cidade e as pessoas, a gente precisa ficar em casa, né? Assim, então, acho que aqui em Nova York isso foi algo que, como é que eu vou dizer, até difícil de descrever. De repente você vê uma cidade muito viva, né? Assim, nos espaços públicos e de circulação e muita gente e de repente é preciso se recolher, né? E esse é o jeito, ou seja, não ocupar o espaço da cidade. E é o contrário do que a gente vinha falando no encontro, né? Vamos ocupar o espaço. E de repente é importante não ocupar para que a gente possa salvar vidas, né? Assim, que a gente possa atravessar aí todo esse momento difícil, né? Assim, e que não é fácil, porque a gente vai vendo toda uma resistência, né? Cada país vai reagindo de um jeito, cada cidade, né? Então, isso também acho que é um tema que vai aí aparecendo para os próximos encontros, né? Assim,
do que é possível nesse momento ocupar a cidade, como é possível, né? Talvez é uma cidade virtual que a gente vai construindo, né? Assim, uma cidade dos diálogos, como a gente está fazendo aqui agora e dentro do que é possível, né? Uhum. E uma última pergunta, como que você tem visto esse processo? A gente já está há uns bons meses, né, nessa condição. Aqui no Brasil faz uns 4 meses, mais ou menos, né? Nos Estados Unidos acho que é o mesmo tempo, né? Foi bem parecido o momento em que veio da Europa para cá, né? Começa na Ásia, depois Europa, depois África e as Américas, né? Talvez já dê para dizer alguma coisa sobre esse período do que pode ter acontecido, assim, com você que tem ouvido as pessoas nesse tempo, uma intensificação, talvez, dos processos que já aconteciam antes. Você já consegue dizer que há alguma coisa de diferente, alguns padrões novos, talvez, ou ainda é muito cedo para dizer? Como que você tem sentido isso? É uma pergunta difícil porque a gente não, a gente está vivendo ainda isso, né, Caio? Tem uma temporalidade que eu acho que a gente pensa na psicanálise, que a gente chama que é o só depois, né? A gente tem um sentido que a gente constrói ele, mas é que é no só depois, ele é retroativo, né? Então, hoje eu vejo assim, ainda como atravessando isso. É claro que a gente pode, se a gente pegar, né, Nova York, São Paulo, ou pegar... Você está aí em São Paulo? É. Eu Né? trabalho em Macapá, mas assim que Ah, começou o isolamento, vim para São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo. tá. Então, o que a gente pode pensar, as cidades estão em tempos diferentes, concordo. Acho que tem um movimento aqui, por exemplo, em Nova York, que a gente teve um pico, um momento de terror aqui, no sentido, né, dos números e das mortes, do quanto foi muito difícil atravessar isso, mas que teve toda uma política ali bom, precisamos fazer isso, né, de alguém que assume ali as medidas que precisam e uma voz que foi importante para que as pessoas pudessem, quem pudesse, ficasse em casa, né, e pudesse controlar um pouco isso. Hoje, assim, a gente está no momento de reabertura, né? Inclusive, ontem, acho que começou a fase 3, né, de reabertura. Eles, acho que aí também tem as fases, né, e tudo como que vai acontecendo. Mas, pensando Não está bem nessa... organizado aqui, né? Aqui Não, está caótico, cada dia é uma coisa, enfim. eu acho que tem isso, assim, a palavra é boa, assim, bem caótico, né, do que a gente vai tendo notícias do Brasil, do que vai surgindo aqui, né, de medidas e as não medidas, né, assim, não tem muita direção, né, tem essa sensação de que não tem uma direção ali, alguém que possa dar um certo amparo, de novo, né, a gente está falando de um desamparo muito, muito presente, né, aí no Brasil nesse sentido, um momento que era super importante ter, né, essa direção aí. E aí aqui eu acho que é isso, assim, então, nesse momento de reabertura, as pessoas vão tentando dar um sentido aos poucos para o que aconteceu, né? Na clínica, talvez seja algo que merecia uma conversa para a gente pensar do que isso surge na clínica a partir desse momento de pandemia, de contaminação e tudo, né? Eu vejo que tem muitos profissionais que vêm no sentido de uma angústia generalizada, tá todo mundo angustiado, tá todo mundo sofrendo, e não é bem assim. A gente tem, por mais que todos estejam atravessando a pandemia, a gente sabe que os efeitos em cada um, eles são constituídos de uma particularidade, e essa é a nossa função enquanto analista, poder recolher essa particularidade ali do sofrimento. Tem gente que na clínica que não está angustiado por estar em casa. De repente, por exemplo, lembra aquele caso que eu falei que a pessoa tinha uma dificuldade em circular pela cidade? Que, se a gente for pensar, ele chega dizendo que tinha fobia social. De repente, para essa pessoa, nesse momento, ficar em casa é super confortável, né? Ou seja, não existe mais essa angústia de ter que sair, né? Enfim, o mundo funciona do jeito que
que para a pessoa deveria ser, né? Vamos pensar assim. Então, tem pessoas que não estão angustiadas, que se estão angustiadas são por outras questões. Tem pessoas sim que estão angustiadas, que estão sofrendo o fato do confinamento, enfim. Então, a gente tem uma pluralidade aí de sofrimento que é importante mencionar, né? Eu acho que a gente vê muito um discurso que generaliza e que não é interessante a gente pensar numa generalização, por mais que todos estão atravessando aí a pandemia, mas que cada um, isso vai tocar num ponto aí que é isso que a gente escuta, né? É isso que a gente está atento para operar enquanto analistas, né? Assim, enquanto a função do analista. Uhum. Mas é isso, assim, eu acho que a gente está nesse tempo aqui agora e vai acompanhando as notícias aí do Brasil. Então, às vezes eu passei por momentos de angústia dupla, né? O que estava acontecendo aqui e o que a gente já estava meio que vendo o caminho que as coisas estavam caminhando aí, né? Assim. Sim. Então, é uma temporalidade, Caio, que eu digo assim, a gente às vezes tem uma pressa em definir, dar sentido para as coisas, né? E que tem momentos na vida que a gente precisa mesmo aguardar e ver, e seguir, e viver dentro do que é possível e aguardar, nesse sentido de que, bom, vai ter uma temporalidade aí que é retroativa e que a gente vai poder dar um sentido e elaborar os lutos, elaborar as coisas, as perdas, né? Assim, são muitas perdas também. Sim. Então, é uma coisa que a gente vai poder recolher isso ainda. Sim. Você falou do luto agora no final, né? Que está sendo muito debatido aqui no Brasil. É uma questão que está sendo muitas famílias sendo privadas, né? Desse luto, enfim, por conta das características dessa morte, né? Pelo Covid, né? Não, enfim, não é possível aquela última despedida, né? Então tem isso também. É muito complicado fazer esse luto, né? Eu acho que tem essa experiência também, né, de privação. Talvez isso tenha alguns efeitos também importantes, né, nesse caso agora da Covid, né? Sim, tem efeitos aí, a gente vai vendo dessa impossibilidade da despedida, né? É uma palavra que me é muito sempre me volta assim, acho que por conta também desses deslocamentos e ter que despedir dos lugares e a gente vê também um movimento, bom, não, como é possível fazer essa despedida, né? Como é possível fazer esse luto sem os rituais, sem, né, que são tão importantes para esse processo de elaboração, né? Como que isso é possível nesse momento. E aí eu acho que tem algo aí que cada um vai tentando encontrar esse caminho também, mas que é super difícil mesmo, é muito difícil. Tá certo. Mariana, eu gostei muito da conversa. Também gostei. Eu percebo vários pontos em contato, né, do projeto Diálogos na Cidade. Foi muito bom conversar sobre isso aqui nas conversações filosóficas. E Exato. espero que, enfim, vocês possam recriar o formato, né, para que ele possa continuar acontecendo, e Uhum. porque é muito, muito interessante. E, enfim, se você quiser dizer uma última coisa para a gente encerrar a conversa, agradecendo a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Caio, agradeço o convite. Eu acho que é sempre muito bom poder ter esses diálogos, né? Eu acho que são diálogos que a gente constrói e pensa em algumas saídas, algumas soluções, num tempo que é de muitas dúvidas e incertezas, né? Assim, eu acho que essa construção é sempre no coletivo, é sempre a partir desse laço, né? Disso que a gente vai construindo, que nesse momento é virtual e que está sendo muito interessante também pensar isso. Fica o convite para todo mundo conhecer, né, o projeto. A gente está em construção, é uma coisa que, né, a gente teve esse primeiro encontro, hoje a gente está pensando aí como se reinventar nesse momento. Além do Diálogos na Cidade, eu tenho um projeto também paralelo, que é um podcast, que chama Psicanálise Afora, que eu e Eliana Bettencourt, a gente criou aí, né, a gente pode dizer assim, somos autoras do projeto. Então, os podcasts já estão disponíveis, então fica o convite também para quem quiser ouvir, que se trata justamente dos psicanalistas que trabalham e moram fora do Brasil e contam para a gente dessa experiência.
tem sido muito interessante poder ouvir isso também. Então, a gente tem um podcast que está no Spotify, está em algumas plataformas aí, na Apple, e é possível ouvir. Então, é um convite também aí para que quem se interessa também pelo tema da migração, né? Não só do pessoal da psicanálise, mas de migração, deslocamento de uma maneira geral. A gente é um tema aí que atravessa o podcast, então fica o convite. E é isso, assim, para quem se interessa sobre o tema da cidade e psicanálise, eu posso colocar o link no site que eu tenho publicado textos, que eu vou começar agora, na verdade, publicar textos desse tema no site. Bom, e aí tem os livros, os artigos que foram publicados, a gente pode colocar na referência para quem quiser, né, ler mais sobre. E a gente falou um pouquinho aqui hoje, é um tema amplo, né, mas que já dá para ter uma ideia aí de como é interessante. Legal. Obrigada, Caio. Eu que agradeço. A gente coloca tudo na descrição, assim, para facilitar o pessoal já ir direto, né, nas referências. Isso. Põe tudo na descrição do vídeo. Então, muito obrigado mais uma vez. Para vocês que assistiram também, agradeço. Deixem os comentários aí para a gente continuar a conversa, né? E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.